E aí, galera, tudo bem? Vamos começar a correção das atividades da nossa última aula sobre os exercícios sobre orações subordinadas substantivas. Eu postei no Class e hoje vou postar o gabarito e vou comentar todas as questões, tentando retomar a teoria ministrada no nosso último encontro via Meet. A primeira questão falava o seguinte: nos períodos abaixo, diga a função sintática exercida pelas orações subordinadas substantivas. Lembre-se de que elas exercem uma função sintática na principal. Se você analisar os termos da principal, descobrirá mais facilmente que função a subordinada exerce. E aí nós temos o primeiro exemplo que fala: o soldado insistia em que a prisão fosse feita. Observem que eu já destaquei, já separei, deixando em preto a oração principal e deixando em vermelho e sublinhado a oração subordinada. Analisando então a oração principal. Observem que ela termina com o verbo insistia. E aí aquela velha pergunta: quem insiste, insiste em alguma coisa ou em algo. O que significa isso? Significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento chamado objeto indireto. Como aqui nós temos um complemento em forma de oração, observe, tem a preposição antes da conjunção integrante que, nós vamos ter o que a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva indireta, ou a sigla OSSOI. Tá? Pergunto, insistia em que? A resposta, minha oração subordinada objetiva indireta. Sempre completo o sentido de um verbo transitivo indireto que está presente na oração principal. Avançando, nós temos a segunda frase, que é: acreditava-se que a terra fosse móvel. Nessa oração, observe novamente destacando o que está em preto, oração principal, o que está em vermelho, oração subordinada. Acreditava-se. Eu posso pensar no seguinte: o que é que acreditava-se? Faço essa pergunta para o verbo acreditava-se. O que é que acreditava-se? Outro detalhe importante: esse verbo está na terceira pessoa do singular. Bom, se o verbo está na terceira pessoa do singular e eu posso perguntar o que é que acreditava-se, significa que a oração subordinada, começada pela conjunção que, vai ser uma oração subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito. E aí, para recordar o que nós falamos lá em nossas aulas, a oração subjetiva eu sempre posso trocar pelo pronome isso. Eu posso dizer acreditava-se isso, ou isso acreditava-se. Essa troca pelo isso funciona como se fosse uma prova dos três para ter certeza dessa classificação. Mas eu tenho todos os indícios. Eu posso perguntar o que é que acreditava-se, o acreditava-se está na terceira pessoa do singular, e eu tenho a possibilidade de trocar por isso. E o isso exerce a função de sujeito, ou seja, toda oração vai ser subjetiva. Depois eu tenho: aconteceu que faltou luz. Observe novamente. Posso perguntar: o que é que aconteceu? Posso perceber que aconteceu também está na terceira pessoa do singular. Ou seja, novamente, eu pergunto o que é que aconteceu, o verbo está na terceira pessoa do singular, eu classifico essa oração como subjetiva. E eu posso trocar por isso. Eu posso dizer: aconteceu isso, isso aconteceu. Provando que o isso exerce a função de sujeito. Se o isso exerce a função de sujeito, toda a oração que eu troquei por ele vai exercer a função de sujeito também. Depois eu tenho: a mãe só desejava isso, que você seja forte. Observem, essa oração é aquela que eu brinquei na nossa aula, que se algum aluno errasse questão dessa classificação, eu jogaria pela janela. Por quê? Porque eu tenho os dois pontos antes da conjunção integrante que. O que significa? Se eu tenho os dois pontos, ela só pode ser apositiva, exerce a função de aposto. Não tem como errar. É a oração que vem depois dos dois pontos, sempre vai ser classificada como a positiva. Ah, mas é só isso? Não, pode aparecer entre vírgulas, mas é muito raro disso acontecer. A letra E tem: o tio está certo
de que a prima virá. Observem, o certo, a primeira coisa que eu tenho que pensar, certo não é verbo, certo é um nome, certo aqui é um adjetivo. E aí eu pergunto, quem está certo de alguma coisa. Observem, é a mesma estrutura da oração objetiva e indireta, só que aqui ela completa o sentido de um nome. Se ela completa o sentido de um nome, certo, eu tenho uma oração completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Porque certo não é verbo, certo é nome. Ah, recordando, sempre que eu tenho preposição antes da conjunção integrante, eu só posso ter duas classificações possíveis. Ou ela é objetiva indireta, se completa o sentido de um verbo, ou ela é completiva nominal, se completa o sentido de um nome. Certo aqui é nome, é um adjetivo, então completiva nominal. Depois eu tenho, é provável que vocês não tenham aula hoje. Observem, é provável, até posso pensar já direto, ó, é provável isso. Por quê? Porque eu posso perguntar, o que é provável? Posso observar que o está na terceira pessoa do singular. Se eu posso perguntar o que é provável, se o verbo está na terceira pessoa do singular e eu posso trocar por isso, automaticamente eu tenho uma oração subjetiva. Eu posso dizer, isso é provável. Fiz a troca, o isso virou sujeito, toda a oração será sujeito. A próxima, a letra G. É imprescindível que todos se conscientizem. É a mesma lógica, a mesma estrutura da oração anterior. Observem, eu tenho a possibilidade de fazer a pergunta, o que é provável, ou no caso aqui, o que é imprescindível. O verbo está na terceira pessoa do singular e eu posso trocar pelo isso também. Ó. É imprescindível isso é imprescindível. O que acontece? Acontece que eu tenho uma oração subjetiva também, porque eu posso fazer a prova real ali pelo isso. Tá? Um errinho de digitação aqui, o que é imprescindível. É fundamental que contratem. Ó, é a mesma estrutura. É fundamental. Posso perguntar o que é fundamental. Vai estar... vou observar que o verbo está na terceira pessoa do singular e eu posso trocar pelo isso. É fundamental isso é fundamental, ou seja, eu tenho uma outra oração subjetiva. Sempre que eu posso trocar pelo isso, o isso exercendo a função de sujeito, toda a oração será subjetiva. Ainda, leva a impressão de que já vou tarde. Observe essa estrutura. De que já vou tarde. Se tem preposição, só pode ser duas classificações possíveis. Ou ela é objetiva indireta, ou ela é completiva nominal. O que eu vou observar? Eu vou observar o que veio antes. Essa estrutura, de que já vou tarde, ela está completando o sentido de um verbo ou de um nome? Ó, observe, porque quem tem impressão de alguma coisa. Impressão é um substantivo. Se é um substantivo, essa oração ela é uma completiva nominal. Não esqueçam disso. Se tem preposição, só pode ser duas classificações, objetiva indireta, completiva nominal. E aí eu olho o que veio antes. Impressão é substantivo, então a oração vai ser completiva nominal. Só me resta uma alternativa, encontrar o remédio. Aqui tem um pequeno detalhe que eu vou retomar, que a gente vai ver mais adiante, mas observe, eu tenho os dois pontos, encontrar o remédio. É uma oração positiva, mas ela está reduzida de infinitivo. A gente acabou não vendo e escapou aqui na hora de elaborar o exercício essa reduzida. Mas eu poderia dizer, só me resta uma alternativa, que encontrássemos o remédio. E aí vai ser a oração subordinada substantiva positiva clássica tradicional na forma desenvolvida. K. Ninguém sabe se ela aceitará a proposta. Ó, se sabe, sabe alguma coisa. Né? Eu posso, sabe o quê? Se eu posso perguntar, sabe o que, é sinal que esse verbo é transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, o seu complemento, o complemento dessa oração principal, é o que a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta. Sempre completa o sentido de um verbo transitivo direto, o famoso VTD. E eu posso perguntar o que para o verbo da oração principal. Letra L. Minha esperança era que ele desistisse. Observe, a oração principal é minha esperança era.
e ela termina com o verbo era, que é um verbo de ligação. Se a oração principal termina com o verbo de ligação e já vem a conjunção integrante ao seu lado, significa que eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Sempre é que completa o sentido de um verbo de ligação. A oração principal termina com o verbo de ligação. O mesmo acontece com a letra M. O fato é que ando muito ocupado. Ó, o é verbo de ligação, eu tenho a conjunção integrante que logo ao seu lado, significa que eu tenho uma predicativa. A N, convém que você treine mais. Observe, eu posso perguntar, o que é que convém? Posso observar que o convém está na terceira pessoa do singular. Posso também trocar e dizer convém isso ou isso convém. Significa que eu tenho uma oração subjetiva. Tá? Posso dizer isso convém, convém isso, e eu tenho certeza que o isso exerce a função de sujeito. Se o isso exerce a função de sujeito, toda essa oração vai ser subjetiva. E aí, indo para as últimas, eu tenho a letra O. Espero que vocês desistam disso. Ó, quem espera, espera alguma coisa. Posso perguntar, espero o quê? Significa que esse verbo é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, o seu complemento é chamado de objeto direto. Como aqui é uma oração desenvolvida, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Porque completa o sentido de um verbo transitivo direto. A oração principal é formada somente pelo verbo espero. Lembrando que o sujeito dessa oração está em elipse, que é o eu. E a última, está provado que o fato aconteceu. Ó. Está provado. O que é que está provado? O está na terceira pessoa do singular e eu posso dizer está provado isso. Isso está provado. Significa que eu tenho uma oração subjetiva. Tem um errinho aqui, pessoal, já vou consertar. Essa oração é subjetiva e não objetiva direta. Só um minutinho, já vamos consertar ao vivo e a cores aqui. Subjetiva. Subjetiva. Arrumando e compartilhando novamente. A última oração, então, subjetiva, porque eu posso trocar pelo isso, o verbo está na terceira pessoa do singular, e o isso exerce a função de sujeito. Certo? Tranquilo? Acredito que sim. Isso serve somente para reforçar nossa última aula. Agora vamos para as questões de vestibular e de múltipla escolha. A primeira questão diz o seguinte. Assinale a alternativa em que a oração destacada tem a função sintática de objeto direto, ou seja, a oração que a única opção que eu tenho é oração com a função de objeto direto. Observe, a letra A, é possível que haja festa. Aqui eu tenho uma oração subordinada subjetiva, porque é possível isso. Foi ventilado que ele se demitiria. Ó. Foi ventilado isso, subjetiva. Alberico afirmou que eram 3. Quem afirma, afirma alguma coisa. Ó. Que eram 3. Afirmou é verbo transitivo direto. Então, a resposta correta é a letra C. Tá? É a única objetiva direta que eu tenho aqui. A terceira questão diz: lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Observe, tem preposição e está completando o sentido de um verbo. A oração principal é formada por um verbo transitivo indireto. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Lembrou do quê? Então, essa oração é uma objetiva indireta, porque lembrou é verbo. Próxima, terceira. A terceira diz o seguinte: no período, é necessário que todos se esforcem. A oração destacada é, ó, é necessário isso. O é está na terceira pessoa do singular. Eu posso perguntar o que é necessário. Então, essa oração é classificada de oração subjetiva, que é a letra D. A quinta questão é uma questão de concurso. Leia sentenças. É preciso que ela se encante por mim. Chego à conclusão de que saiu no prejuízo. Assinale a alternativa que classifica corretamente e respectivamente as orações subordinadas substantivas destacadas.
Vamos analisar a primeira oração. É preciso que ela se encante por mim. Essa oração é uma subjetiva, ó, porque o está na terceira pessoa do singular. Eu posso perguntar o que é preciso e eu posso dizer, é preciso isso. A segunda, chego à conclusão de que saiu em prejuízo. Ó, de que saiu em prejuízo. Se tem preposição, só pode ser objetiva direta ou completiva nominal. Como conclusão não é verbo, eu tenho uma completiva nominal. Então, eu tenho na ordem aqui uma subjetiva e uma completiva nominal, que é a letra B, B de bola. Sexta, uma questão da Mackenzie. Assinar o período em que a oração destacada exerce a função de complemento nominal. Estou certa de que você nunca me compreenderá. Estou certa de que nunca me... quem está certo é de alguma coisa. A resposta já é a letra A. Nem preciso ir para as outras, porque a resposta se encontra na letra A. Peraí, vamos observar. Assinar o período em que a oração destacada exerce a função de complemento nominal. É a letra A, pessoal. Aqui tem um errinho no gabarito. A letra E. Vamos arrumar também que é a letra A, correta. Aqui no colar, copia e cola, deu um probleminha. Letra A, correta, porque quem está certo de alguma coisa. Tá? Equívocos. 7. Da PUC. A alternativa em que se encontra a oração subordinada objetiva direta iniciada pela conjunção se. Só obteremos aprovação se tivermos encaminhado corretamente os papéis. Não. Haverá relacionamento de água em todos os países se precisa seca? Não. Falava como se fosse especialista. E aí, qual seria a correta aqui, pessoal? É a letra E. Queria saber dos irmãos se alguém sabia, se tinha alguma notícia. Quem quer saber alguma coisa. Queria saber o quê? Se alguém tinha notícia. Por isso que aqui é uma objetiva direta. A letra E, a única que eu tenho oração objetiva direta. Porque quem sabe, sabe alguma coisa. Saber é verbo transitivo direto. 8. Qual dos períodos compostos abaixo possui uma oração subordinada objetiva direta? O povo sabe que todos têm direito à educação. O importante é que todos têm direito à educação. Sabe-se que todos têm direito à educação. O povo tem consciência de que todos têm direito à educação. Observe, quem sabe, sabe alguma coisa, que é a letra A, resposta correta. Sabe o quê? Porque sabe é verbo transitivo direto. 9. Nos períodos, foi anunciado que o voo seria cancelado. É importante que o voo não atrase. Convém que não percamos o voo. As orações subordinadas substantivas grifadas são respectivamente. Observe, foi anunciado isso, é importante isso. Convém que não percamos o voo. Convém isso. Todas elas são subjetivas. Aqui na primeira tem que sublinhar o que não percamos o voo. É a letra A, a resposta correta também. Tá? Vamos consertar aqui também, né, para ficar certinho o gabarito de vocês. Me passei nessas questões aqui, tá? 10. Em todas as alternativas, há oração subordinada substantiva, completiva, nominal, exceto em os alunos estão certos de que o professor aplicaria o teste. Quem está certo de alguma coisa, então temos uma oração completiva nominal. Os alunos têm esperança de que o professor não aplique o teste. Oração completiva nominal, a esperança de que. E a letra C, lembre-se de que o professor aplicará o teste. Aqui, o lembre-se é verbo, então aqui é uma objetiva indireta. Então essa é a opção que não é completiva nominal. 11. Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. Ou seja, qual dessas orações que é completiva nominal, que nós encontramos uma oração completiva nominal? Letra A. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro na rua das cidades. Observe, quem tem medo de alguma coisa. Medo não é verbo. Então, a resposta já está na letra A. A letra A é a que apresenta a oração
subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque medo de alguma coisa. Vamos para 12. 12. Fala o seguinte: no período, todos tinham certeza de que seriam aprovados. A oração destacada é certeza. Certeza não é verbo, então é uma completiva nominal. Letra B. B de bola. 13. Uma questão da PUC. As cunhas tinham ensinado para ele que o sagui-açu não era saguim. Não, chamava o elevador e era uma máquina. Em relação à oração não destacada, as orações em destaque são respectivamente. E eu deixei o gabarito aqui marcado, que é a letra D. Subordinado, substantivo, objetiva direta. Subordinado, substantivo, objetiva direta. Subordinado, substantivo, objetiva direta. 14. Já era noite. Parecia viável que todos entendessem que, naquele momento, deviam se lembrar de que nada é eternamente assim, mas nada acontecia. A verdade é que todos estavam extasiados e certos de que não há prazeres no mundo. As orações destacadas são, respectivamente, subordinadas, substantivas, vamos uma por uma. Primeiro, parecia viável isso. O que é que parecia viável? Então, a primeira subjetiva. A segunda é uma objetiva indireta, porque quem lembra, lembra de alguma coisa. A terceira, a verdade ela é uma predicativa, que completa o sentido de um verbo de ligação. E a última é uma completiva nominal, porque estão certos de alguma coisa. Então, a resposta correta é a letra D. Subjetiva, objetiva indireta, predicativa e completiva nominal. 15. Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? É a letra A, de cara. Meu desejo é que você passe os exames vestibular. Verbo de ligação é e já conjunção integrante. Então, resposta, letra A. Nem vou analisar as outras porque paramos aqui mesmo. 16. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é, esquecem de que, se tem preposição antes da conjunção integrante, só pode ser objetiva direta ou completiva nominal. Como esquecem é verbo, é uma objetiva indireta. 17. Deixa eu arrumar aqui. No período, é necessário que todos se esforcem. A oração destacada é necessário isso. O que é necessário? O está na terceira pessoa do singular, então nós temos uma oração subjetiva, letra D. 18. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. A oração em destaque é substantiva. Substantivo o quê? Completiva nominal, porque está seguro de alguma coisa e seguro não é verbo. 19. A oração subordinada substantiva positiva em. Observem, só uma delas que tem uma apositiva, e ela é a letra E, porque tem que ter os dois pontos e depois dos dois pontos a conjunção integrante que ou se. É a única opção que temos oração apositiva. E a última, para encerrar nossa aula, encerrar a correção, é importante que todos participem da reunião. O segmento que todos participem da reunião em relação a é importante é uma oração subordinada substantiva com função de sujeito, porque eu posso observar, é importante isso, o que é importante, o está na terceira pessoa do singular, comprovando que é uma oração subjetiva. Se é uma oração subjetiva, ela exerce a função de sujeito. Ok? Pessoal, então, com isso, a gente encerra a correção da atividade postada na última aula e corrigimos todos os exercícios. Quero deixar claro que vocês podem mandar as dúvidas, se não entenderam alguma questão, envia um comentário que eu vou tentar esclarecer individualmente amanhã no nosso período, tá? Tirar todas as dúvidas e nós temos trabalho agendado para a semana que vem valendo 1 ponto sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Vou misturar as duas. Forte abraço e até a próxima.